Daqui a poucos dias, uma verdadeira obra-prima vai completar 50 anos de existência. The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Um disco que eu gosto tanto que eu tenho em duas versões. Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas a respeito desse álbum que eu não falei nos outros vídeos que eu fiz a respeito do Pink Floyd e desse disco aqui em especial. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica espetacular para você e é exclusiva aqui do nosso canal. Esse maravilhoso livro do Nick Mason, baterista do Pink Floyd, Inside Out. É um livro espetacular, contando histórias que você não faz a menor ideia do Pink Floyd. E contadas pelo único integrante da banda que esteve presente em todas as formações, cara. Esse livro já havia sido publicado há uns 10 anos atrás, ó. Só que ele tá completamente esgotado, cara. E agora ele saiu nessa novíssima edição, inclusive para comemorar os 50 anos de lançamento do Dark Side of the Moon. Aliás, as histórias desse disco e dos outros álbuns do Pink Floyd são contadas de modo minucioso. Esse livro, na verdade, ele é brutalmente honesto, sincero e chocante, cara. Porque o Nick Mason, ele funcionou como um observador de todas as confusões, as crises, as brigas dentro do Pink Floyd, e ele relata tudo aqui nesse livro, inclusive um livro muito bem escrito e com aquele tradicional humor britânico que é sensacional. Sem contar que esse livro tem as fotografias tiradas do acervo do próprio Nick Mason, cara. Tem fotos aqui absolutamente incríveis, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem inclusive uma foto que é impressionante aqui, cara, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Syd Barrett, cara, visitando o estúdio onde os caras estavam gravando Wish You Were Here. Cara, é uma coisa. E ele conta aqui essa história, que é um negócio que é de chorar. É um livro maravilhoso e é exclusivo do nosso canal. Então você clica aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, no link, você vai preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você vai ter um desconto sensacional. É uma exclusividade aqui do nosso canal. Não perca a oportunidade de adquirir um dos livros mais espetaculares de todos os tempos. Eu garanto. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem que eu já falei a respeito do Pink Floyd em outros vídeos. Tem inclusive um aposto que você não sabe a respeito do Pink Floyd, que você pode pesquisar aqui no canal. E eu fiz até mesmo um aposto que você não sabe, exclusivo para um álbum que é muito mais do que um clássico, é uma verdadeira obra-prima e que daqui a alguns dias vai completar 50 anos de existência. Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Um disco que eu gosto tanto, que eu tenho em duas versões. E tá faltando uma versão para mim ainda. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Essa aqui é a edição nacional que eu comprei em 1973, quando eu tinha 13 anos de idade. Tá aqui comigo ainda, ó, com o desgaste do tempo, né? Evidentemente aqui na capa, mas eu ouvi tanto esse disco, segurei tanto a capa desse disco nas mãos que até desgastou aqui. Mas, enfim, isso é uma consequência natural. E esse disco, como eu falei, é muito mais do que um clássico. É uma verdadeira obra-prima. Eu lembro bem da primeira sensação que eu tive em 1973, com 13 anos de idade, quando eu terminei de ouvir esse disco inteiro pela primeira vez. Porque não tem como você pular a faixa, você tem que ouvir do começo ao fim.
E eu lembro muito bem que na época, eu terminei de ouvir esse disco, eu meio que entendi que esse álbum, ele tinha uma conexão sonora com o álbum anterior. E é uma sensação que eu tenho até hoje, se você quer saber. Para mim, há uma conexão desse disco com o álbum anterior, que é um disco que eu também adoro, que eu já tive a edição nacional, passei para frente para pegar essa edição em CD aqui, e eu tô atrás da edição original do Meddle inglês. O Meddle, que para mim também é um disco sensacional, eu consegui encontrar uma conexão entre esses dois discos, uma conexão sônica. Ah, já que eu falei em edição original, deixa eu explicar para você qual é a edição que tá faltando para mim. Tá faltando uma edição inglesa original, que é a primeira tiragem. Tem uma qualidade sonora incrível. Qual é a diferença? A diferença tá no selo. Porque a primeira tiragem inglesa, o triângulo, tá vendo aqui, ó, na capa, ele não é preto, ele é inteirinho azul. Tanto que, inclusive, ele foi refeito nas tiragens da segunda tiragem em diante, porque com o triângulo azul não dava para você ler o título das canções. E aí a segunda tiragem já foi feita com o triângulo aqui, ó, o prisma, né? Vazado. Eu tô atrás dessa edição em azul. Eu não vou dizer que tem um som superior, mas tem um som absolutamente inacreditável. É uma outra experiência sônica. Uma hora, evidentemente, eu vou encontrar esse disco aí. Tomara. Mas enfim, como eu estava dizendo, eu desde a primeira vez que eu ouvi, eu entendi que havia uma conexão sônica com esse disco anterior aqui, com o Meddle. E essa impressão, ela permanece até hoje. Eu consigo encontrar umas pontes sonoras entre um disco e outro. Embora eu também reconheça que os caras no Dark Side of the Moon tinham ido ainda mais longe, vamos dizer assim, na experimentação sonora. De uma certa forma, já tinha começado em algumas faixas exatamente do Meddle. Se você pega, por exemplo, e canções espetaculares, por exemplo, a One of These Days e a Echoes. Se você pegar essas duas canções do Meddle, você vai identificar essa conexão com o Dark Side of the Moon. Aliás, meu amigo, essas conexões, esse pensamento aparece muito, sabe onde? Lá no meu clube de membros VIP. Um local repleto de vídeos exclusivos, inéditos, só para os sócios. Aliás, tem séries novas, tem Aposto que Você Não Sabe exclusivo, tem desconto dos nossos parceiros ainda maiores, tem possibilidade de você assistir a shows gratuitos, frequentar bastidores. Então você clica aqui embaixo em Seja Membro, escolhe o seu plano e você vai tomar contato com um monte de vídeos inéditos e exclusivos, só para os sócios, tá bom? Mas só que foi nesse disco aqui que a banda realmente encontrou um som absolutamente personalíssimo. Só que tem um detalhe curioso. Muita gente, mas muita gente mesmo, acredita erroneamente que o Dark Side of the Moon é a respeito do Syd Barrett. E não é. Obviamente que nas letras escritas pelo Roger Waters, que inclusive tinha acabado de assumir, vamos dizer assim, essa tarefa de ser o autor das letras, inclusive isso causou um enorme alívio nos outros caras da banda, porque ninguém estava a fim de escrever letras, né? É óbvio que o Roger Waters, ele não deixou de lado a influência que a demissão e a ausência do Syd Barrett
provocava nele especificamente. E para ser muito sincero com você, como sempre, as únicas conexões, para mim, que existem entre o Dark Side of the Moon e o Syd Barrett estão nas duas últimas canções do disco. Que inclusive são duas canções que eu derramo lágrimas toda vez que eu ouço. Que é Brain Damage e Eclipse. Inclusive eu já contei no Aposto que Você Não Sabe do só específico desse disco, que esse era o título do disco até então. Ele ia se chamar Eclipse. Aí depois o pessoal mudou. Você assiste lá no vídeo, você vai entender. É claro também que agora, a gente avaliando o disco 50 anos depois, é evidente que a produção e a engenharia de som feita pelo Alan Parsons, exatamente, que depois montou o Alan Parsons Project, você já sabe disso. Então, hoje, aliás, a gente sempre teve essa sensação, mas hoje isso, 50 anos depois, é muito mais nítido, que a produção e a engenharia de som desse álbum foram dois elementos fundamentais para que o Dark Side of the Moon se transformasse na obra-prima que ele é. E quando eu falo obra-prima, é uma opinião praticamente unânime e incontestável. Aliás, não foi só isso que foi fundamental. Assim, o disco ele é uma obra-prima, cara, porque várias áreas, vários fatores simultaneamente funcionaram muitíssimo bem. Tanto que, se você ter uma ideia, cara, esse disco ainda hoje é um dos campeões de vendas, cara. Incrível, né? Agora, tem um detalhe que pouca gente comenta e que para mim também foi igualmente fundamental para o disco ser o que ele é até hoje, que é o fato de que a banda experimentou praticamente todos os temas do Dark Side of the Moon antes do lançamento do disco, nos shows. Tanto que existem dezenas e dezenas de discos piratas, né, os chamados bootlegs, que mostram a banda tocando as várias faixas do Dark Side of the Moon antes do lançamento. Eu particularmente tenho um que é sensacional, que é o The Great Gig in the Sky, tá? Que na verdade reúne todas as músicas do Dark Side of the Moon tocadas nos shows antes do lançamento oficial do disco. E é impressionante como tinha muita coisa que soava bem diferente nos palcos e depois acabou mudando um pouco em estúdio. Aliás, era um tipo de experimento que o Pink Floyd já tinha feito em discos anteriores, como no caso do próprio Meddle, né? E do Atom Heart Mother. Vou te dar um exemplo. A faixa título desse disco aqui, ela foi constantemente tocada antes de 1970, que é a data de lançamento desse disco. Ela foi tocada na turnê de 69 com o nome de The Amazing Pudding e sem a orquestra. E no caso da Echoes, que foi gravada aqui nesse disco, o Pink Floyd já tinha tocado antes, nas turnês, um esboço longuíssimo dessa canção, que inicialmente chamava-se Nothing, depois virou The Son of Nothing e depois virou The Return of Son of Nothing. Ou seja, depois acabou virando Echoes. Mas eles já tinham experimentado essas canções antes, nas turnês anteriores. E eles faziam isso, cara, por quê? Porque o ritmo de shows deles era um negócio absolutamente insano. Eles praticamente emendavam uma turnê na outra. Então eles quase não tinham tempo de parar para compor, para fazer arranjo. Então o que acontece, cara? Eles faziam isso durante as turnês, cara. E quando eles conseguiram parar um pouquinho, cara, grande parte dos primeiros esboços do Dark Side of the Moon surgiram, cara, sabe onde, cara? Na cozinha da casa do Nick Mason. Evidentemente com o Roger Waters já escrevendo
praticamente todas as letras, cara. E é interessante porque o Roger Waters, ele usou nas letras e no conceito do álbum todo, tudo aquilo que incomodava a banda e, consequentemente, qualquer cidadão inglês. Então o Roger Waters, ele pegou vários elementos que enlouqueciam as pessoas em geral, que era, um exemplo, a enorme pressão para que a pessoa fosse bem sucedida, a ganância das empresas pelos lucros fáceis em cima do trabalho absolutamente insano dos funcionários. E obviamente que o Roger Waters fez a correlação com a pressão para que a banda fosse bem sucedida, pela pressão que a gravadora fazia para ganhar cada vez mais dinheiro, por isso que eles excursionavam e praticamente emendavam uma turnê na outra. Os desgastes que essas viagens durante a turnê causavam, assim como todos os outros problemas sociais, cara, que a Inglaterra vivia na época. E os caras do Pink Floyd sentiam isso como cidadãos, tinham que pagar imposto, e impostos altíssimos, né? Você tinha ainda a violência do cotidiano e o falso conforto que era dado pelas religiões, cara. Que foi algo que impressionou todo mundo da banda de uma maneira muito negativa quando eles fizeram a turnê anterior ao Dark Side of the Moon, que passou pelos Estados Unidos, cara. Eles ficaram absolutamente horrorizados com aquela pressão religiosa que havia na sociedade americana. Outro fator que, para mim, foi fundamental pro Dark Side of the Moon ser um sucesso de vendas foi o fato de que nenhuma das canções continha temas extremamente complexos em termos de harmonias, em termos de melodias, em termos de ritmos. Tudo, se você for pensar bem, era razoavelmente simples. E essa facilidade, vamos dizer assim, era tão envolvente que quase ninguém notou, por exemplo, ninguém notou, ninguém estranhou Money, por exemplo, que tinha uma fórmula de compasso que era muito pouco usual no rock, que era, a canção era em 7/4, e só que ela, na hora do solo do David Gilmour, ela virava 4/4, e depois ela voltava 7/4 de novo. Só quem era músico reparou nisso, cara, porque o resto do povarel, ninguém prestou atenção. Outra coisa que ajudou muito, cara, foi o fato de que várias faixas tocaram nas rádios, inclusive nas rádios brasileiras da época, cara. Eu lembro nitidamente disso. A gente aqui no Brasil não tinha FM, era só AM. E eu lembro nitidamente de eu estar ouvindo o rádio e tocar Us and Them. Us and Them tocou muito nas rádios brasileiras da época, cara, que era uma balada. Brief tocou Time, enfim, e tocava comumente, assim, durante o dia, à noite. Por isso que eu falo, eu já falei em outros vídeos, que eu sou, na verdade, um filho do rádio, porque o rádio naquela época era muito eclético. E eu ouvia, cara, naquelas vitrolinhas que vinham com rádio, que o alto-falante ficava na tampa, né? Isso um pouco antes de eu ganhar no Natal um equipamento de som mais robusto. Mas ali com 13, 14 anos, cara, eu ouvia na vitrolinha ali, o alto-falante na tampa. E era uma experiência inesquecível. E tudo isso vai completar 50 anos nos próximos dias. Incrível, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa foi uma lembrança que eu trago aqui para vocês dos meus tempos de moleque, em 73, cara, tinha 13 anos, do que eu ouvi de lá para cá nesses 50 anos de Dark Side of the Moon. Aqui nos comentários, coloca qual foi a sensação que você teve quando você ouviu esse disco pela primeira vez. Tá ok? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal e também fazer a sua inscrição no nosso clube de membros VIP, clicando aqui embaixo em Seja Membro e escolhendo o seu plano. Tá legal? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.